Capítulo 616. Voltando para Almomorra 3. The Author's POV. Um castelo estava situado sozinho no topo de um penhasco, cercado por pequenas cidades de todos os lados. Ele havia permanecido lá por muitos séculos, bastante desgastado pelo tempo. Com torres desiguais e designs assimétricos, tinha uma aparência bastante rústica. Mesmo assim, isso não diminuía a impressão imponente que causava. Mas, em contraste com seu exterior imponente, estava completamente vazio por dentro. Em um grande salão onde grandes bandeiras pendiam pelas laterais e um trono majestoso estava no fundo, uma reunião estava acontecendo. Perdemos terreno. Os demônios chegarão à cidade dentro de 1 ano. O orc se ajoelhou em um pé. 1 ano. Uma voz baixa e solene preencheu a sala. Por quanto tempo nossas provisões durarão? 5 anos. Provisões não são um problema. Entendi. Um silêncio desceu sobre o ambiente. Foi apenas depois de um tempo que a voz ecoou novamente. Você pode se retirar. Entendido, chefe. Levantando-se, o orc bateu no peito uma vez e saiu do salão. Silug manteve seu olhar fixo no orc até que ele deixasse o recinto. Assim que saiu, apenas sua presença e pressão preencheram a sala. 40 anos. Hoje marcava o 40º ano em que ele era o chefe orc. O caminho não foi simples. Ele só conseguiu se tornar chefe por pura sorte. Se não fosse aquele humano que o ajudou muitos anos atrás, nada disso teria sido possível. Ele então conseguiu evitar que os orcs perdessem o conflito, forçando um impasse com os demônios. Infelizmente, não parecia que esse impasse duraria muito mais. Os demônios se mostraram poderosos demais para eles lidarem, e os orcs estavam sobrecarregados pela falta de reforços, perdendo mais de 3/4 de suas forças ao longo dos últimos 10 anos. Pode haver uma maneira. Tump! Silug pressionou seu pé contra o chão duro. Imediatamente, o salão tremeu e uma onda de choque pulsou para fora. Fissuras começaram a se formar sob o trono, enquanto Silug lentamente se levantava. Craque! 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 As fissuras rapidamente se tornaram maiores, e o trono atrás dele começou a inclinar-se para uma delas. Logo, um buraco começou a aparecer, e o trono afundou nele. Silug caminhou em direção ao buraco negro, onde a cadeira caiu e também caiu. Tump! Seus pés colidiram contra a terra enquanto pedras passavam rapidamente por ele após cair diretamente no buraco por mais de 10 segundos. Está escuro. Sua voz ecoou pelo espaço escuro. A única coisa que ele conseguia ver no momento era uma escuridão infinita. Além disso, ele também podia ouvir uma respiração rítmica e suave vindo à distância. Pressionando seu grande pé contra o chão, Silug estendeu a mão para a direita até sentir uma superfície áspera. Somente então ele canalizou sua aura e pressionou com muito mais força. Rumble! O quarto começou a tremer. Nesse processo, os braços grossos e musculosos de Silug brilharam com um tom verde escuro que se espalhou como várias serpentes e se conectou à parede, deslizando pelos tijolos e iluminando os arredores. Não demorou muito para que a escuridão desaparecesse. Melhor. Silug ficou satisfeito assim que o ambiente foi bem iluminado e ele conseguiu ter uma boa visão do que o cercava. Ele não ficou satisfeito por muito tempo, pois seu rosto voltou a se tornar sério assim que se virou para encarar uma certa direção. Lá, uma cela estava erguida. Barras de metal grossas com pequenas lacunas, um denso cheiro de decomposição e longas correntes ligadas ao chão. Faz tempo que não te vejo, Ongolum. Silug cumprimentou-o ao se deparar com a cela. Seus olhos, um pouco mais verdes do que escuros, fixaram-se na figura acorrentada dentro da cela. Seus traços estavam um pouco escondidos por longos cabelos brancos que cobriam seu rosto e músculos que eram apenas metade do que já foram, mas, mesmo assim, a figura ainda tinha uma aparência que lembrava o que ele conhecia no passado. Ele não era ninguém menos que o antigo chefe orc, Ongolum, o único orc em Imorra que rivalizava sua força, e a pessoa que ele derrotou para se tornar o próximo chefe na linha. Alguém que costumava estar no auge do planeta. Com a guerra em andamento, tem sido difícil para eu te visitar. A sala caiu em silêncio por um momento. Ongolum, com a cabeça baixa, lentamente ergueu até seus olhos se encontrarem com os de Silug. Estamos prestes a perder, não estamos? Uma voz rouca e profunda ecoou de sua boca. O rosto de Silug mudou ao ouvir suas palavras. No entanto, ele acenou com a cabeça. Estamos. Ele foi honesto em sua resposta. Não fazia sentido esconder nada. Entendi. Ongolum baixou a cabeça, seu tom esmorecendo um pouco.
Silug aproveitou esse momento para falar. Eu preciso da sua ajuda. Suas palavras foram diretas, assim como os orcs eram. Era da cultura deles ir direto ao ponto em vez de rodeios. Embora orgulhosos, eles nunca foram aqueles que se esquivaram de pedir ajuda uns aos outros. Foi essa característica que os tornava extremamente formidáveis. Minha ajuda! Ongolum levantou a cabeça novamente, piscando seus olhos sonolentos. Pedindo a minha ajuda depois de todos esses anos? O que te faz achar que eu vou te ajudar? Por causa do povo. Silug respondeu calmamente. Seu tom continha uma confiança inabalável. Não temos mais do que um ano antes que os demônios cheguem. Se até lá nada acontecer, vamos extinguir-nos deste planeta. Todos os orcs que sobreviveram morrerão, e seremos nada mais do que cadáveres e ossos em decomposição. Um silêncio caiu novamente sobre a sala, enquanto Ongolum observava Silug em silêncio. E se eu te trair? O clima ficou muito tenso como resultado de suas palavras. No momento seguinte, as duas figuras continuaram se encarando sem dizer nada. Pareciam estar avaliando um ao outro. Que assim seja. A resposta de Silug não demorou a chegar. Ele então deu um passo à frente e pressionou ambas as mãos contra as grossas barras de metal. Que diferença fará um ano agora? E se você me trair, eu vou morrer de qualquer forma, assim, eu apostarei nesta escolha. CRE. Aak. Puxando as barras para os lados com os braços, os músculos de Silug começaram a se distender e um som de Ranger ecoou. Não demorou muito para que as barras se curvassem para o lado, permitindo que Silug avançasse. Ele chegou até Ongolum em pouco tempo. Respirando fundo, ele se ajoelhou e estendeu a mão. Você vai se unir a mim e me ajudar a evitar esta calamidade e ajudar nosso povo a viver, ou vai permitir que nosso povo morra sabendo que poderia ter ajudado? A situação parece bastante sombria. Eu estava em cima de uma colina, observando nossos arredores quando ouvi a voz de Ava vindo ao meu lado. Com a mão estendida, um pássaro pousou suavemente em seu braço. Ava fechou os olhos por um breve momento antes de abri-los novamente e olhar para mim. A situação não parece boa. A maior parte da terra já foi tomada pelos demônios. Não parece haver orcs nas proximidades. É mesmo. Virei-me para olhar para Angélica. Você sente algo? Deixe-me verificar. Assim como Ava fez um momento atrás, Angélica fechou os olhos. Não demorou muito para que ela abrisse os olhos novamente. Não devemos estar muito longe de Silug. Eu posso conseguir me comunicar com ele se chegarmos mais perto. Certo. As palavras de Angélica foram o suficiente para que eu entendesse quais seriam nossos próximos passos. Eu avancei e desci o penhasco onde estávamos. Não havia tempo a perder. Um castelo completamente diferente, muito mais grandioso, erguia-se sobre um pequeno penhasco rochoso do que aquele onde Silug vivia. Era muito maior e mais impressionante. Pontes finas e longas, que pareciam pendurar precariamente no ar, conectavam os portões do castelo a uma montanha próxima, com um abismo sem fim abaixo. Outra reunião estava em andamento. Quanto tempo levará para suas forças chegarem à fortaleza Orc, Azeroth? Uma voz profunda e sinistra ressoou dentro de um grande salão majestoso. Alinhados diante de um grande trono dourado, várias figuras estavam ajoelhadas no chão em um joelho. Não levará mais de um mês. Marquês Azeroth respondeu em um tom indiferente. Dê-me suas ordens e eu aproveitarei a oportunidade para eliminar os orcs. MHH. O demônio sentado no trono caiu em profunda reflexão. Não, vamos adiar o ataque por enquanto. Ele eventualmente balançou a cabeça. Recebi ordens dos demônios superiores de que reforços chegarão em breve. Grandes planos estão à frente para este planeta, e nosso tempo aqui está quase acabando. Entendo. Marquês Azeroth abaixou a cabeça e não pressionou mais. Secretamente, ele estava insatisfeito. Parecia que ainda estavam bastante apreensivos em acabar com o conflito, apesar de estarem tão próximos da vitória. Ele estava extremamente irritado com isso, mas, como um demônio de rank marquês, estava impotente para dizer qualquer coisa. Ele pode ter sido mais forte no passado, mas isso não era mais o caso. HM. A cabeça de Azeroth se virou abruptamente em uma certa direção assim que ele sentiu algo naquele mesmo instante. Algo extremamente familiar para ele. Não demorou muito para que seu semblante anteriormente sereno, ao menos do lado de fora, se torcesse de forma vil e suas mandíbulas se cerrassem com força. Você finalmente chegou. O ladrão. Ele estava de volta.
Capítulo 617. Dilema de Kevin 1. The Author's POV. 2 dias se passaram desde que Ren foi para Imorra, e nada mudou na cidade de Ashton durante esse tempo. Tudo estava tão calmo quanto nos últimos anos. Claro, isso era apenas a aparência. Qualquer um em uma posição elevada sabia que essa era calma antes da tempestade. E não era uma tempestade qualquer, mas uma grande tempestade. Uma que afetaria severamente as condições do domínio humano em um futuro próximo. Isso se devia ao fato de que a trégua entre a União e o Monólito expiraria em menos de um mês, dando início a uma nova era. Uma era repleta de conflitos e morte. Por que você está tão confiante de que eles declararão guerra contra nós assim que a trégua acabar? Uma reunião estava acontecendo no topo da Torre da União. Atualmente, todos os principais tanqueiros estavam presentes, incluindo Kevin, que estava ao lado de Mônica, e Donna, que também estava presente, ao seu lado. Era evidente que eles pertenciam à mesma facção dentro da União. A facção de Mônica. Não é mais uma questão de porquê, Mônica. Daphne, a agora terceira heroína, falou. Ela começou a explicar a situação para ela. Nos últimos anos, observamos que o Monólito usou essa oportunidade para consolidar sua autoridade e influência. Suas forças estão mais fortes e poderosas do que nunca. Embora não esteja confirmado, podemos concluir que há uma alta chance de uma guerra estourar entre nós. Além disso, você não percebeu, Mônica? Daphne fez uma pausa enquanto seus olhos varriam todos na sala. Você não notou como tanto os demônios quanto os membros do Monólito se tornaram tão silenciosos logo após aquela fenda aparecer no ar? Mônica imediatamente se acalmou ao ouvir suas observações, recostando-se na cadeira e pensando consigo mesma. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Maximus falou. Sobre a fenda, acho que isso será útil para todos vocês verem. Ele então pressionou a mão contra a mesa e um holograma apareceu no ar. A imagem de um elfo surgiu no vídeo. Todos na sala estavam familiarizados com o vídeo que estava sendo exibido. Uma manifestação do mais recente cataclismo é a fenda que apareceu na atmosfera. O principal objetivo da fenda é preencher o planeta com o máximo de mana possível para abrir a porta para que monstros do mundo demoníaco possam chegar. Anteriormente, devido à baixa densidade de mana do planeta, criaturas de masmorras não conseguiam sobreviver na superfície por muito tempo. No entanto, isso não é verdade quando há muita mana no mundo humano. Se isso acontecer, os monstros poderão vagar livremente pela Terra, permitindo que os demônios iniciem uma guerra descontrolada contra a humanidade. Pressionando a mão contra a mesa mais uma vez, Maximus encerrou o vídeo. Então, analisando os rostos de todos os presentes na sala, ele disse solenemente: Estou certo de que a maioria de vocês já viu o vídeo antes. Com mais relatos sobre transbordamentos de masmorra se tornando mais proeminentes e os monstros não morrendo mais como no passado assim que entram na Terra, é seguro assumir que não temos muito tempo antes que o terceiro cataclismo aconteça. É exatamente como Ren afirmou no passado, durante a coletiva de imprensa que quase todos aqui conhecem muito bem. O terceiro cataclismo não é mais uma questão de se ele virá, mas sim de quando ele virá. A tensão na sala aumentou com suas palavras. No entanto, Maximus continuou a expor seu ponto de vista. Não sei exatamente quando o terceiro cataclismo acontecerá, mas é razoável supor que não levará menos de 10 anos, e durante esse tempo, o mais apropriado para uma organização ligada aos demônios seria fazer o possível para enfraquecer a humanidade. Quando ouviram seus comentários, a expressão de todos ficou feia. De certa forma, todos já sabiam disso, mas não foi até que isso foi trazido à tona que realmente entenderam quão séria era a situação. A única pessoa na sala cuja expressão não mudou foi, de fato, Kevin, que mantinha a cabeça baixa com os olhos fechados. Ele já sabia de tudo isso. Na verdade, ele sabia mais. O terceiro cataclismo não atingiria em 10 anos, mas sim em 4 anos, ou talvez até mesmo em 2 anos, considerando um fator específico. A situação era muito mais grave do que as pessoas na sala sabiam. Não se pode descrever o quão impotente era. Se isso não bastasse, todas as outras organizações que se opunham às 3 raças, exceto o Inferno, que Ren havia quase completamente eliminado, estariam começando a declarar guerra contra as respectivas raças em breve. Quanto ao Inferno, na verdade, ainda não havia acabado. Infelizmente, o Inferno não era tão fácil de derrotar. Havia alguns remanescentes que sobreviveram e poderiam causar danos significativos aos anões em um futuro próximo. Não a ponto de destruição, mas o suficiente para fazê-los sentir a dor. A seguir, Octavius, quão perto você está de alcançar o rank? Maximus perguntou, mudando a conversa do que estava acontecendo na Terra.
Os olhos de todos se voltaram para Octavius assim que as palavras de Maximus foram ditas. Ele, que estava sentado na extremidade da mesa redonda, abriu lentamente os olhos. Uma pressão aterrorizante e palpável emitiu de seu corpo assim que ele abriu os olhos. Todos prenderam a respiração enquanto aguardavam sua resposta. Infelizmente, ficaram desapontados com sua resposta. Ainda não cheguei lá. Ouvir suas palavras fez os corações de todos se apertarem. Mesmo sem saber se Malik al-Shayatin havia alcançado o nível de, apenas a ideia de que havia um rumor sobre isso era o suficiente para deixá-los se sentindo impotentes diante da circunstância inesperada. Coupled com o fato de que ele assinou um contrato com o demônio, concedendo-lhe mais poder do que aqueles que não têm contrato, todos sentiram o coração afundar com a revelação. Você está pelo menos perto? Mônica perguntou, agarrando-se à pequena esperança que tinham sobre a situação. Infelizmente, ela não obteve a resposta que desejava. Não, não estou perto. A atmosfera se tornou ainda mais sombria após ele dizer essas palavras. Nos minutos seguintes, ninguém disse nada enquanto um silêncio desconfortável pairava ao redor. Vamos encerrar a reunião agora. A reunião chegou ao fim quando Octavius se levantou casualmente. Ele se virou e deixou a área sem dizer mais nada. Seguindo seu exemplo, os outros também se levantaram e saíram um a um. Judem pelas expressões de algumas das pessoas presentes, era claro que estavam ansiosas em relação ao futuro da Terra. Até mesmo Mônica estava bastante abalada após a reunião, permanecendo quieta durante o caminho de volta, algo incomum para ela. O que você está fazendo, Kevin? Foi a sua pergunta que trouxe Kevin de volta aos seus pensamentos. Baixando a cabeça para olhar para Mônica, ele sorriu. Nada, eu estava apenas pensando sobre a situação. Isso era uma mentira. Ele estava tentando recordar alguns rostos no momento. Embora não parecesse assim à primeira vista, essa reunião foi imensamente prejudicial para a União, especialmente à luz do fato de que vários heróis de alto nível foram convidados a participar, e não apenas os líderes. Foi a partir dessa reunião que várias pessoas decidiram trair a União e se juntar ao Monólito. A mente de Kevin estava ocupada tentando encontrar maneiras de eliminá-los silenciosamente. Ele nem sequer se deu ao trabalho de pensar em mudá-los. Não, ele preferia muito mais que fossem eliminados. Era o caminho mais rápido e eficiente. Kevin sabia que esse era um passo necessário para aumentar suas chances de vencer o Monólito. Mesmo assim, ele sabia que eram apenas o trampolim para a verdadeira guerra. O que você vai fazer agora, Kevin? Mônica parou e olhou para Kevin. Kevin lhe deu um sorriso simples e também parou. Ainda tenho algo a fazer, então não vou acompanhá-la. Mônica estreitou os olhos e acenou com a cabeça. Tudo bem, faça como quiser. Eu também tenho coisas para fazer. Ela então se virou para olhar para a dona. E você? Vou com você. Tenho algo para conversar com você. Oh, tudo bem. Aceitando o adeus de Kevin, as duas desapareceram em um dos corredores. Certificando-se de que suas figuras haviam desaparecido completamente, o sorriso no rosto de Kevin se desfez. Ele então seguiu em direção ao seu escritório, que ficava em um dos andares inferiores. Clank. Somente quando estava em seu escritório, finalmente relaxou. Preciso me apressar. Ele se sentou na beirada da mesa e estendeu a mão. Na palma de sua mão, um livro vermelho começou a tomar forma progressivamente. Sua palma começou a brilhar em branco, envolvendo o livro carmesim enquanto fazia isso. O livro começou a ser lentamente envolto em uma luz branca semelhante a um casulo, que fez com que ele ficasse plano sobre a palma de sua mão. Então as páginas começaram a virar. Em um estado de completa calma, Kevin manteve os olhos no livro até que uma série de notificações aparecessem diante dele. Absorção do códice do tempo, 16%. Sincronização, mais 5%. Ele perdeu a consciência logo depois. Capítulo 618. Dilema de Kevin 2. Sincronização 5. The Author's POV. O mundo estava envolto em melancolia, com nuvens cinzas e esfumaçadas dominando o céu. Vi. Uma luz ofuscante irrompeu no meio do espaço vazio e rapidamente se espalhou por toda parte. As nuvens sombrias então se separaram sob uma pressão terrível que se estendia por todo o mundo. Uma figura humana com características faciais distintas era visível dentro da iluminação. O ar vibrava como resultado da pressão que a figura emitia. Quem quer que fosse a figura, era um mestre absoluto. Logo, o brilho diminuiu e a forma humana dentro da luz brilhante se tornou cada vez mais nítida. Um homem vestido de preto, com olhos de um vermelho intenso,
finalmente emergiu no ar à medida que a luz se apagava completamente. Dando um passo para trás, a figura de olhos vermelhos olhou para o horizonte com uma expressão inusitadamente séria. Hip! Foi então que uma mão de repente se estendeu do nada, agarrando o céu e rasgando-o como se fosse algo tangível. Cabelos brancos, olhos vermelhos como sangue e pele clara. Da escuridão surgiu uma figura que parecia humana. Ele parecia bastante comum, mas apenas alguém com força próxima ao limite humano poderia perceber quão miserável era a existência que ele levava. O poder escondido nesse corpo aparentemente frágil poderia destruir o planeta com um único movimento de sua palma. Era horrível. Devastação era o que a figura de cabelos brancos via enquanto flutuava no céu, lançando um olhar desapegado para baixo. Um mundo agora à beira da extinção. Um sorriso se formou em seu rosto. Então, baixando a cabeça e olhando para o homem de olhos vermelhos abaixo dele, os olhos do indivíduo de cabelos brancos ondularam levemente. O homem de olhos vermelhos, Kevin, retribuiu o olhar, e um silêncio envolveu o mundo. Enquanto nenhuma das duas figuras falava, uma grande quantidade de energia irrompeu de seus corpos respectivos antes que colidissem silenciosamente. Tudo abaixo deles desmoronou enquanto uma poderosa onda de sua colisão se espalhava. Finalmente, após um período de tempo indeterminado, Kevin abriu a boca. Jezebel. Sua voz suave atravessou todos os cantos do mundo. No entanto, um profundo ódio podia ser sentido em sua voz ao falar. Olhando para Kevin abaixo, Jezebel fechou levemente os olhos antes que o sorriso em seu rosto se aprofundasse ainda mais. Como você tem estado? Faz tempo que não nos vemos. Kevin não respondeu. Em vez disso, o tom avermelhado ao seu redor se intensificou. A espada em sua mão brilhou com uma cor majestosa e o mundo ao seu redor tremeu ferozmente. Apesar disso, Jezebel não mostrou mudança em sua expressão. Na verdade, ele parecia ainda mais relaxado enquanto observava Kevin encará-lo. Você já deve saber que seus esforços são em vão, certo? Suas palavras ecoaram por todo o globo. A expressão de Kevin se apagou. Você não só não tem força suficiente para me derrotar, como também sabe muito bem quais serão as consequências da minha derrota, não sabe? O corpo de Jezebel flutuou suavemente em direção ao chão. Nos registros, eu sou o câncer. Algo que eles não conseguiram prever ou descobrir até que fosse tarde demais. Quando descobriram minha presença, eu já estava alcançando o pico deste mundo. Seus pés pousaram no chão. Com ambas as mãos atrás das costas, Jezebel caminhou de forma despreocupada. Kevin só podia observá-lo à distância sem fazer nada. Você pode se perguntar como é possível que os registros não tenham detectado minha presença, já que supostamente são tão poderosos. Bem, a resposta é bem simples. Os registros não são exatamente um ser senciente, na verdade, são código-fonte primal do universo que possui habilidades cognitivas básicas. Quase como um bebê. Ele só agirá quando perceber que sua existência está ameaçada. Jezebel riu um pouco. E essa existência sou eu. Um brilho branco majestoso irrompeu do corpo de Jezebel enquanto ele estendia ambas as mãos. Kevin cravou sua espada no chão e manteve sua posição enquanto uma rajada poderosa de asas passava por seu corpo, fazendo seus cabelos e roupas esvoaçarem. A ventania não durou muito, pois logo se acalmou. E quanto à reação deles ao encontrar a existência que os ameaça? Jezebel encontrou os olhos de Kevin. É aí que você entrou em cena. Desesperados para me impedir de alcançá-los, os registros criaram você. Tudo o que aconteceu com você no passado foi premeditado pelos registros. Pare de falar. Kevin murmurou enquanto cerrava os dentes e encarava Jezebel. Mas, apesar disso, ele nunca se moveu para lutar contra Jezebel. Não era que ele não pudesse, era que não queria. Quer saber uma coincidência engraçada? Jezebel perguntou de repente. Kevin não respondeu. Você não acha que temos muitas coisas em comum? Desde nossos olhos vermelhos, nosso passado, que é surpreendentemente semelhante, com ambos os pais morrendo desde muito jovens, ambos por estranhos, nos deixando órfãos, você realmente acha que é uma coincidência? Kevin não respondeu. Ele honestamente não sabia, nem queria ouvir a resposta, mas não era como se Jezebel pudesse ler seus pensamentos. E mesmo que pudesse, provavelmente ainda continuaria falando. Suas próximas palavras ecoaram estrondosamente na cabeça de Kevin. Nada é uma coincidência. Você foi criado pelos registros e moldado à minha imagem. Desde seu passado até suas características únicas. Você foi moldado pelos registros para se parecer comigo porque foi criado com o único propósito de me matar. Mas
Ele inclinou levemente a cabeça enquanto olhava para Kevin. Mas eu juro que me lembro de você tendo cabelos brancos no passado. O que aconteceu com seu cabelo? Não é da sua conta, Jezebel. Kevin interrompeu de maneira agressiva. Oh! Jezebel se aproximou de Kevin, surpreso com sua reação. Há algo que você está escondendo de mim? Ele perguntou de maneira curiosa. Kevin instintivamente deu um passo para trás ao ver Jezebel se aproximando. Ah! Seus olhos se abriram amplamente quando percebeu o que havia feito. Mas era tarde demais. Jezebel notou sua reação e sorriu amplamente. Mas eu consigo perceber. Ele se aproximou ainda mais. Eu consigo perceber que você não consegue me matar. Não sei exatamente por quê, mas por algum motivo, sei que você está deliberadamente não me matando, apesar de ter poder para isso. A cabeça de Jezebel se inclinou um pouco. Agora, o que realmente quero saber é: por quê? Por que você se recusa a me matar? Sincronização completa, mais 5%. Um toque baixo soou na cabeça de Kevin e seus olhos se abriram. Por que eu me recuso a te matar? Respirando fundo, os olhos vermelhos de Kevin brilharam com uma luz fria. Então, focando sua atenção no livro vermelho em sua mão, ele murmurou: porque sua morte destruirá o universo. Vergonha! Essa era a melhor forma de descrever como Azeroth se sentia nas últimas décadas. Ele sentia uma vergonha absoluta. Desde que seu castelo foi invadido e ele perdeu o rastro dos ladrões que roubaram suas posses, Azeroth se tornou alvo das piadas dos outros demônios de classificação marquês presentes em Imorra. Se isso não fosse tudo, durante sua luta contra o chefe Orc, ele foi subitamente emboscado do nada por outro Orc que parecia ter força semelhante à sua. Embora ele tenha conseguido escapar naquela ocasião, perdeu uma parte significativa de seu território naquele dia. Derrotado e envergonhado, Azeroth se tornou o bobo da corte dos demônios. Desgraçado! Vou te matar quando te encontrar. Desde aquele dia, não passou um único dia sem que ele se lembrasse de que faria justiça àqueles que o maltrataram. Por anos, ele ficou esperando, reunindo suas forças e se aprimorando. Nesses anos, ele conseguiu eliminar várias pessoas que zombaram dele no passado, incluindo demônios de alta patente que estavam no mesmo nível que ele. No entanto, ele nunca ficou satisfeito com a eliminação deles. E havia uma razão simples para isso. A razão era que ele sabia. Ele sabia quem eram os principais culpados. As pessoas que invadiram seu castelo e roubaram suas posses. Eles eram os responsáveis por todos os seus problemas. O Orc também. E por mais de 60 anos ele esperou que esses indivíduos voltassem a este planeta. Havia vários itens em sua posse que estavam conectados a ele por laços de sangue. Se algum dia, os ladrões que invadiram seu castelo e roubaram suas posses aparecessem em Imorra, ele saberia instantaneamente. E finalmente conseguiu sentir seus itens novamente. Após 60 anos de agonia, os ladrões estavam de volta, e estavam exatamente no local onde o Orc estava, provando para ele que estavam trabalhando juntos. Ou pelo menos, se conheciam. Irgon. Azeroth gritou de todas as suas forças enquanto caminhava por um longo corredor coberto por um tapete vermelho. Imediatamente após suas palavras, uma criatura apareceu do nada. Você me chamou. Eu chamei. Azeroth respondeu em um tom neutro. Reúna todas as forças. Estamos nos movendo. Reunir todas as nossas forças. Os olhos de Irgno se abriram amplamente. Mas... calhe a boca e faça o que eu digo. Azeroth cortou o demônio com um olhar feroz. Apertando os dentes, ele cuspiu entre os dentes cerrados. Prepare-se para a guerra. Finalmente era hora de revelar suas garras depois de ter se escondido por tanto tempo. E se suas ações resultassem em que a delegação dos demônios ficasse brava com ele, em sua mente, não havia nada além de vingança. Capítulo 619. Submissão 1. The Author's POV. Se houve algo que mudou durante os 2 anos que dediquei ao treinamento, foi a minha abordagem de combate. Mesmo continuando a usar o estilo Cake como fiz no passado, consegui modificá-lo de uma maneira única. Eu não precisava mais segurar minha espada e me agarrar à bainha como antes. A única coisa que eu precisava fazer agora era tocar levemente meu dedo no ar. Quando eu embainhava e desembainhava minha espada, a velocidade com que podia fazê-lo aumentou a tal ponto que aqueles de alto nível não conseguiam mais vê-la a olho nu. Para os que estavam do lado de fora, parecia que eu apenas apontava para meus inimigos e os matava, mas na realidade, eu estava fazendo o mesmo movimento de antes, só que muito mais rápido.
Mas não era só isso. Eu também consegui acessar um novo poder: aglomeração de mana. Normalmente, alguém formaria uma armadura ao alcançar esse nível. Algo como Mônica com sua armadura laranja brilhante. Eu sabia disso porque ela costumava exibir isso com frequência. Liam também conseguia fazer isso, embora sua armadura fosse um pouco estranha. Como eu poderia descrever? Vamos apenas dizer que ela é severamente deficiente em termos de defesa, com buracos grandes por toda parte. De qualquer forma, era diferente para mim. Diferente deles, eu nunca criei uma armadura para mim. Em vez disso, inventei outra coisa. A agregação de mana funcionava dobrando fisicamente a mana no ar à sua vontade e controlando-a de tal forma que você pudesse transformá-la em um material tangível que pudesse ser usado para cobrir o corpo humano como armadura. Agora eu podia invocar energia de espada do nada, dobrando a mana no ar conforme meu desejo. Devido à minha pesquisa de 2 anos sobre a composição de psions no ar e a pílula que tomei após voltar da conferência, consegui regular meus psions a um grau extremo, o que era necessário para minha nova técnica. De certa forma, eu estava confiante em enfrentar qualquer oponente da faixa de rank S+, sem sentir a menor intimidação deles. HM. Fui tirado de meus pensamentos pela presença de várias sombras no ar. Apertando os olhos, toquei casualmente o ar. Tump, tump. As 2 sombras caíram do céu após eu apontar na direção delas, revelando as figuras de alguns demônios. Elas colidiram com o chão duro, fazendo a terra voar pelo ar. No momento, mais de 10 pássaros diferentes, cada um com tamanho e força distintos, estavam circulando os céus acima de nós. Olhei para Ava enquanto caminhávamos silenciosamente lado a lado em direção a eles. Pergunta rápida: Ava, quantas bestas você consegue controlar ao mesmo tempo agora? Cerca de 40. Ava respondeu, me impressionando. 40 bestas ao mesmo tempo. Isso era praticamente um pequeno exército. Parece que ela fez muitos progressos nos últimos anos. Ela era a única com quem eu não tinha treinado, pois estava à procura de monstros para domar, ao contrário dos outros que não precisavam fazer isso. Isso também explicava porque eu não sabia quantas bestas ela podia invocar ao mesmo tempo. Você é de rank B+, certo? Certo. Ava acenou com a cabeça, e eu caí em profunda contemplação. Eventualmente, meus olhos pararam na flauta que estava em suas mãos. Entendi. Então isso significa que você está prestes a desbloquear o 3º selo da sua flauta. MHM. Ava confirmou. Quando eu alcançar o rank A, poderei quebrar o próximo selo e ter a chance de levar mais bestas e ajudá-las a melhorar mais rápido. Havia indícios de excitação visível em sua voz ao dizer as últimas palavras. Claramente, ela adorava a ideia de ela e seus pets se tornarem mais fortes. Com ela no meu grupo, eu estava naturalmente satisfeito com esse desenvolvimento. Isso é bom, continue com o... Eu nem consegui terminar quando ouvi a voz de alguém vindo à distância. Ren, consigo ver a fortaleza e o castelo ao longe. O que devemos fazer agora? A voz pertencia a Ryan, que parecia muito mais confortável andando por aí. Pelo menos em comparação a quando ele chegou aqui pela primeira vez. Com meus pés parando, pensei por um momento antes de desviar minha atenção para Angélica. Chame-o. Entendido. Com uma expressão solene no rosto, Angélica fechou os olhos. Ao mesmo tempo, no castelo mencionado, os corredores vazios, mas grandiosos dentro do castelo estavam atualmente preenchidos por várias figuras. Todos eles eram os membros de mais alto escalão da raça Orc que restaram em Imorra. Silug estava sentado em um grande trono na extremidade oposta da sala. O salão estava completamente ou pelo menos parcialmente cercado por sua presença, enquanto outra presença um pouco menor também preenchia os corredores. Essa presença pertencia a Ongolum, o antigo chefe Orc. Toda a atenção dos delegados Orcs estava atualmente fixada em Ongolum, e a sala inteira estava em silêncio absoluto. A chegada do ex-chefe fez com que algumas pessoas expressassem óbvio prazer, choque e tristeza. No entanto, não era algo que eles pudessem mostrar vividamente enquanto todos focavam sua atenção de volta em Silug, que observava silenciosamente no trono sem dizer nada. KHRRR. KHRRR. Seu respirar ofegante ressoava pelo espaço, fazendo-o tremer junto com ele. Preparem-se. Ele finalmente falou, permitindo que sua voz profunda e áspera ecoasse por toda a sala. Pressionando ambas as mãos nos apoios do trono, ele se levantou lentamente de seu assento e olhou para todos na sala com seus olhos. Seu físico exibia um tom verde profundo que aumentava a tensão já presente no espaço.
Nenhum dos orcs presentes se atrevia a mover um músculo enquanto todos focavam sua atenção em Silug, que estava prestes a falar. Suas próximas palavras agitaram o coração de todos os presentes. É hora de iniciarmos outra guerra. É hora de tomarmos a iniciativa e retomar alguns dos territórios que perdemos. Desviando sua atenção para Ongolum, Silug anunciou: Ongolum liderará o exército daqui para frente como seu general principal. Ele comandará o exército, e suas palavras contarão tanto quanto as minhas. Todo o salão se agitou enquanto olhavam para Ongolum, uma figura que costumavam seguir no passado. Claro, ele estava muito mais magro e fraco do que antes, mas a presença que ele emanava não perdia para a de Silug. Eles aceitaram felizmente as ordens de Silug. Sim. Todos os representantes gritaram em uníssono. Silug ficou satisfeito ao ver isso. Isso é bom. Eu gostaria que todos vocês se preparassem para a guerra. A partir de amanhã, iremos oficialmente. Silug parou no meio da frase, e seu rosto mudou. Isso, obviamente, não passou despercebido pelos orcs que se olharam e se perguntaram o que estava acontecendo. Era incomum Silug se comportar dessa maneira. Justo quando alguém estava prestes a expressar suas preocupações, a voz profunda de Silug ecoou pelos corredores. Sua expressão estava incomumente séria. Temos convidados. Alguém vá recebê-los. 10 minutos após enviar uma mensagem para Silug, nos dirigimos ao castelo à distância. Não conseguimos ir muito longe antes de sermos forçados a parar. Parece extremamente vigiado. Na base do castelo, centenas de orcs apareceram em minha visão. Um número de casas de pedra espartanas podia ser visto atrás deles. Eles pareciam ser a primeira linha de defesa. O que devemos fazer agora? Leopold perguntou enquanto olhava para os numerosos orcs à distância. Por favor, não me diga que precisamos romper diretamente a formação deles, porque eu não acho que... Não vamos. Cortei Leopold de suas delusões. Então, apertando os olhos, escaneei a distância. Apenas espere aqui por enquanto. Se minhas estimativas estiverem corretas, seremos escoltados para dentro do castelo em breve. Escoltados. O rosto de Leopold estava cheio de dúvida enquanto olhava para os orcs à distância. Sério? Sim, sério. Eu não podia culpar Leopold por estar cético. Eu também estaria cético depois de olhar bem como os orcs à distância pareciam ameaçadores. Felizmente, não tivemos que esperar muito, pois um grupo de orcs desceu a montanha. Toda sua presença era um destaque em relação aos guardas que vigiavam a base, e, na presença imediata deles, todos os orcs baixaram a cabeça como forma de respeito. Foi sua presença que me sinalizou que eram os guardas destinados a nos escoltar para o topo. Assim, olhando para os outros, eu os acenei com a cabeça antes de ir diretamente para onde estavam os orcs. Vamos! Capítulo 620, Submissão 2. The Author's POV. Faz um tempo desde a última vez que nos vimos, espero que você não tenha esquecido de mim, Silug. Eu estava cara a cara com Silug na praça central do castelo, que tinha uma abertura acima que permitia vislumbrar o céu. 6 anos. Esse foi o tempo que passou desde a última vez que nos encontramos. Observando profundamente os olhos de Silug, comecei a recordar o momento em que nos conhecemos. Naquela época, eu estava apenas em torno do rank E ou D. Silug era uma presença que eu só conseguia admirar naquela época. Eu costumava invejar sua força. Agora, estando bem na sua frente e encontrando seu olhar, senti a impressão que tinha dele desmoronar na minha mente. Ele parecia menos intimidador e impressionante do que antes, o que poderia ser devido ao fato de que enfrentei oponentes mais formidáveis nos anos que se seguiram à minha viagem a Imorra ou simplesmente porque minha força cresceu a um ponto em que havia apenas algumas pessoas no mundo que poderiam me ameaçar. De qualquer forma, isso não importava para mim no momento. Eu tinha um objetivo a cumprir. Não me esqueci de você, humano. A voz baixa e profunda de Silug ecoou. O ambiente tremeu levemente com o tom de sua voz. Eu assenti com a cabeça levemente ao ouvir suas palavras. Ao olhar ao redor e ver a praça central cercada por vários orcs, mencionei. Então você ainda se lembra de que está trabalhando para mim, certo? A atmosfera congelou assim que minhas palavras ressoaram no ar. Os orcs que estavam ao lado liberaram suas auras. Como você se atreve? Quem é você para falar com nosso chefe assim? Eu ignorei os gritos enfurecidos dos orcs e mantive meu olhar em Silug. Minha expressão estava extremamente séria. As tensões no espaço atingiram um nível altíssimo.
Então tudo desmoronou quando um dos orcs avançou em minha direção. O orc que avançava foi parado em seu caminho quando Silug estendeu a mão em sua direção. O ambiente tremeu enquanto sua voz trovejante reverberava por toda a área. Pare! Ele realmente melhorou. Tomando nota do poder escondido por trás da voz, silenciosamente elogie. No entanto, eu sabia que isso era apenas um truque barato usado por ele para me intimidar. Chefe! O orc e os que estavam ao nosso redor olharam para Silug com expressões questionadoras. Silug olhou para eles por um breve momento antes de focar sua atenção de volta em mim. Eu me lembro do nosso acordo. Bem, isso é ótimo. Eu bati palmas. Apenas para parar quando ouvi Silug falar mais uma vez. Meus olhos se estreitaram levemente. Ele talvez fosse rejeitar o acordo. As próximas palavras me surpreenderam. E eu não sou contra. Sem a sua ajuda, eu nunca teria conseguido chegar à minha posição atual. Seria contra minha natureza retribuir sua bondade com malícia. Honesto, eu gosto disso. Acho que eu estava me preocupando demais antes. Silug realmente pretendia cumprir sua palavra. Mas... ou será que ele não pretendia? Meus olhos se estreitaram mais uma vez. Continuei olhando Silug nos olhos. Mas o quê? Ao vê-lo lutando para dizer algo, mantive uma expressão impassível. Na verdade, eu já sabia o que ele ia dizer. Eu apenas estava fingindo não saber sobre suas circunstâncias no momento. Ficou claro para mim que Silug tinha suas prioridades em outro lugar. O fato de que o líder anterior estava aqui era uma prova disso. Mas eu não acho que poderei atender às suas condições. Pelo bem do meu povo, não posso deixar este lugar. É mesmo. Como eu esperava, fui rejeitado. Até agora, as coisas estavam indo como eu havia previsto. Tum! Silug de repente se ajoelhou em um joelho no chão. Eu entendo meus erros, mas minhas prioridades estão em outro lugar. Se você não estiver disposto a aceitar minha decisão, só poderei recorrer a uma abordagem mais violenta. Você está me ameaçando? Eu perguntei enquanto inclinava a cabeça para o lado. Em nenhum momento eu liberei minha pressão e deixei que ele soubesse do meu verdadeiro rank. Tudo o que eu queria avaliar no momento era sua sinceridade, e até agora, ele parecia estar indo bem. Ele será uma adição útil quando a guerra começar. O objetivo era dominar todo o planeta e fazer os orcs fortalecerem suas forças enquanto isso. Quando a terceira calamidade atingisse, eu planejava criar um portal para os orcs atravessarem e entrarem na Terra. E para que isso acontecesse, eu precisava da lealdade completa de Silug, que era exatamente o que eu planejava conseguir naquele momento. Segure isso para mim. Desabotoando minha jaqueta, entreguei à Angélica. Então, esticando os ombros, perguntei: onde devemos fazer isso? Fui direto ao ponto. Por uma abordagem mais violenta, ele claramente estava se referindo a uma luta. Eu evitei perder tempo conversando sobre tópicos fúteis e fui direto ao assunto. Além disso, eu não estava contra essa ideia enquanto me preparava. Aqui. Silug respondeu enquanto direcionava seu olhar para os outros orcs presentes. Urkambulum. Ele gritou profundamente, em sua própria língua. Nós estávamos falando em uma língua demoníaca anteriormente, que era a língua universal para todas as raças. Logo após suas palavras desaparecerem, todos os orcs ao nosso redor se afastaram, limpando o espaço para nós lutarmos. Devo usar mana ou não? Estreitando os olhos e encarando Silug, eventualmente tomei minha decisão. Vamos não usar. Então, assumi uma posição. Está na hora de eu testar quão forte meu corpo se tornou nos últimos 2 anos. Silug observava seu adversário enquanto uma gama de emoções o invadia. Ele era, claro, grato pela oportunidade que o humano diante dele havia lhe dado. Sem ele, provavelmente teria continuado a servir como um dos generais orcs e teria perecido ao longo do caminho sem que ninguém jamais se lembrasse dele. Mesmo assim, apesar de sentir gratidão, Silug tinha suas próprias prioridades e, infelizmente, não poderia manter a parte de sua promessa feita ao humano. Eu não vou matá-lo e o enviarei embora como um sinal de desculpas. Silug não conseguia avaliar bem a força do humano diante dele. No entanto, podia perceber à primeira vista que ele havia passado por grandes melhorias. Ele definitivamente era muito mais forte do que quando veio aqui pela primeira vez. Mesmo assim, não era nada que fizesse Silug se sentir ameaçado. Levando em consideração quanto tempo havia passado, Silug tinha uma estimativa aproximada da força de Ren.
Deve estar em torno do rank B. Um grande abismo em relação à sua força, que era do rank S. Tomando posição no meio da superfície plana, Silug observou calmamente ao seu redor. Seus olhos então se fixaram em várias pessoas. Um homem alto com olhos amarelos, outro humano com cabelo preto encaracolado e olhos monolíneos, e a demoníaca com quem ele havia assinado um contrato há algum tempo. Na verdade, esta era a primeira vez que ele a encontrava pessoalmente, e sua força era, de fato, algo a ser temido. Eles são fortes. Mais ainda para o homem de olhos amarelos. Sua presença inteira fazia os pelos de sua nuca se eriçarem. Ele era assustador. Extremamente assustador. De lado, a pressão que os outros dois emanavam não era nada a ser menosprezado. Os outros ao redor deles também pareciam humanos razoavelmente fortes, o que surpreendeu bastante Silug. Desviando sua atenção de volta para Ren, Silug silenciosamente elogiou em seu coração. Atrair tantas pessoas talentosas e fortes para seu lado, ele realmente é alguém que vale a pena seguir. Infelizmente, se as circunstâncias não fossem essas. Você está pronto? Silug perguntou enquanto pulava no lugar. Estou pronto. Ren respondeu enquanto assumia uma postura bem relaxada. Está cheio de brechas. Silug pensou ao observar Ren. Com apenas um olhar, ele podia perceber quantas brechas havia. Com 70 anos de luta, ele conseguia facilmente notar isso. Vamos fazer isso rápido. Ele pensou consigo mesmo. Certo, vem até mim. Silug de repente ouviu as palavras de Ren e hesitou por um momento. Então olhou para ele novamente e ficou surpreso com quão relaxado ele parecia. Por que ele está tão confiante? Em vez de saltar à conclusão de que Ren era arrogante, Silug imediatamente ficou apreensivo. Silug frequentemente encontrava oponentes que ocultavam sua força antes de uma luta, o que costumava levá-lo a subestimá-los. Ele pode ter sobrevivido a essas situações no passado, mas elas também lhe ensinaram uma lição valiosa. Ele também pode estar escondendo sua verdadeira força. Se sim. Craque. À medida que o corpo de Silug começou a assumir uma coloração verde escura, o chão sob ele se despedaçou. Fechando o punho com força, ele torceu o torso e flexionou os músculos das costas. Novamente focando sua atenção em Ren, ele pressionou o pé contra o chão e sua visão se embaçou. Em um piscar de olhos, ele já estava diante de Ren e imediatamente desferiu um soco. Bum! Uma explosão ensurdecedora ecoou no ar enquanto ondas de choque massivas varriam os arredores. O poder do ataque era tão grande que alguns dos orcs e os seguidores do humano tiveram que recuar por um curto espaço. Quando finalmente conseguiram voltar sua atenção para a batalha, notaram Silug olhando para Ren com olhos atonitos. Não demorou muito para que eles assumissem uma expressão semelhante. Especialmente ao ver como o grande punho de Silug foi parado pelo único dedo de Ren. Você